B de Brasília. Com a palavra por 10 minutos. Obrigado. Eu vou... E aí, Milena, tudo bem? Boa tarde a todos e todas. Cumprimento o deputado Aguinaldo Lopes, que está presidindo a mesa, e, em nome também cumprimento todos os Vossa Excelência, os deputados presentes na sessão, apesar dos colegas de painel presentes e pelo Zoom à distância. Eu vou fazer uma apresentação, e aí temos... O tempo é meio limitado, né? Mas vou tentar passar para os senhores algumas impressões e algumas considerações em função da experiência internacional, de boas práticas, vis-à-vis o que temos no Brasil. E aqui não está funcionando. Aí. Bom, esse é o roteiro da apresentação, né, os tópicos que a gente vai trabalhar. Tem que contextualizar novamente, é sempre bom passar de novo alguns pontos. Depois eu vou falar sobre a questão mesmo da tributação e como as propostas de reforma podem ser impactadas por algumas dessas considerações e o que acontece em outros países. Bom, isso todo mundo já... que está participando desse processo tem ciência, e é quase um consenso, complexidade da tributação do consumo e o problema que gera de cumulatividade, inclusive questões de dificuldade de devolver o tributo contido nas exportações, que é um problema em que o IVA bem ajustado, resolve. Nós temos 4 tributos indicados tecnicamente como consumo, mas o IOF também faz, às vezes, de tributação do consumo, especialmente nas operações sobre seguros e câmbio, né? O ISS é cumulativo e tem problemas conceituais no ISS. PIS/COFINS é um pretenso IVA geral, mas, na verdade, é um tributo bem estranho, porque só quem apura pelo lucro real tem não cumulatividade. É um conceito, inclusive, difícil de explicar para os estrangeiros, né, que não conhecem o sistema brasileiro a fundo. O IPI foi uma das primeiras experiências de IVA do mundo, né? Década de 50, final da década de 50, era imposto de consumo. E aí a Lei 4502 de 64 consolidou a legislação do imposto de consumo, que depois se transformou no IPI. Mas o Brasil teve essa experiência, né? Só que não aprimorou a legislação ao longo do tempo. E o ICMS, que todos nós conhecemos, que é um IVA parcial descentralizado. Um problema apontado reiteradamente, a regressividade do sistema. Tem algumas propostas para resolver isso, cashback, reduzir as alíquotas do consumo básico, ou mesmo uma reforma estrutural do sistema, mas nós vamos nos concentrar sobre a tributação do consumo aqui. Novamente, tributar as bases de renda, patrimônio e consumo. É bom a gente sempre lembrar que consumo, na verdade, vem da renda, né? O consumo é a renda menos a poupança. A riqueza adquirida naquele período, ela é consumida. O que sobra é a poupança. Isso é importante, esse conceito é importante, porque, economicamente, a tributação do consumo também tem a ver com a tributação da renda, do ponto de vista de consumo em si. Então, temos bens tangíveis, serviços, seja lá o que o conceito englobe, isso é um problema, e outras operações econômicas. Aí, aluguéis, operações com direitos. Esse problema conceitual do ISS, eu vou falar um pouco mais sobre isso, que é realmente uma questão importante que a gente tem que, até uma sugestão, de implementar, se for possível. O que diz a diretiva do IVA europeu sobre isso? Sobre serviços. Isso é a cópia da diretiva. Entende-se por prestação de serviços qualquer operação que não constitui entrega de bens. Ou seja, não é uma operação com bem tangível, é serviço. É aluguel. Não é bem serviço. Está definido como serviço.
A PEC, nas propostas atuais, a PEC 45, por exemplo, para resolver o problema, ela lista alguns dessas operações que têm dificuldade de entender como serviços. Por exemplo, e aqui a lista da PEC. Os intangíveis, cessão e licenciamento de direitos, locação de bens, porque não é obrigação de dar, é obrigação de fazer, importações de bens tangíveis, intangíveis, serviços e direitos. É muito mais simples, como tinha na PEC 233, eu trabalhei na elaboração da PEC 233 com o Bernard Rapin em 2008, 2007, 2008 e 2009, e a gente, naquela época, pensou em trazer mais ou menos o conceito que tem na diretiva europeia. Consta lá, relativamente ao imposto previsto no inciso 8º, que é o imposto sobre bens e serviços, considera-se prestação de serviço toda e qualquer operação que não constitua circulação ou transmissão de bens. Ou seja, está tudo englobado. Eu não preciso de ficar discutindo, locação é serviço, não é? Essas discussões todas são superadas. Então, esse é um problema que, nas redações atuais propostas, parece-me que pode persistir. Não é muito difícil achar uma operação que não se enquadre em nenhuma dessas aí, A, B, C, D, e vai supor que ela não estaria tributada. Na prática da tributação internacional do consumo, nós temos o IVA, que é o imposto geral, já foi falado isso aqui muitas vezes, realmente o imposto tem problemas, mas em tributação geral é o mais eficiente. Isso quase que consenso. Só um alerta, o IVA, a gente está acostumado a ver o IVA, tributação do ICMS, IPI com crédito financeiro, destacado da nota fiscal. Há outros métodos, eu só acrescentei aqui que há outros métodos de fazer isso, tá? O método de adição, o método de subtração. O PIS/COFINS parece com o método de subtração, que é todas as receitas menos todas as despesas que geram crédito, e aí você aplica a alíquota. Mas o mais usado mesmo, e mais eficiente, por questão de controle, é o que tem no ICS, o IPI, e o que é proposto no IVA europeu mesmo. A questão da presença física, para efeito de cobrar o tributo, e aí eu estou falando das operações de internet, isso aqui é bom destacar. Os Estados Unidos, que é uma federação e tem tributação de consumo, só que lá a tributação é feita no varejo, e às vezes ele faz um sales tax, ou mesmo um use tax, um imposto, basta você usar aquele produto no Estado, você é tributado. Havia uma vedação, jurisprudência da Suprema Corte, nas operações interestaduais. Então, o sujeito comprava um produto por internet ou pelo correio, não era tributado, porque era uma operação interestadual. A Suprema Corte entendia que essa operação era uma afetação, a tributação seria uma afetação no comércio interestadual, o que é vedado pelos estados fazerem. Em 2018, esse caso aí, o South Dakota Wayfair, foi decidido, reverteu toda a jurisprudência anterior da Suprema Corte e entendeu que, na importação no Estado, via internet, não é, sem presença física, é tributado no Estado onde o bem é consumido, ou o serviço é consumido. Mais ou menos o que fizemos com a emenda constitucional 87, que permitindo que os estados ficassem com a receita, houve uma partição, mas em um período de transição, para que os estados onde o bem foi importado via internet ficassem com a receita. Então, esse problema federativo, ele tem que ser resolvido com a tributação no consumo, no destino mesmo, né? Imposto sobre bebida a varejo, que é um ponto importante, aí tem algumas variações, e os impostos especiais de consumo, que é pouco falado, está sendo pouco discutido, mas é um imposto importante. Eu vou até pedir... opa, fiz uma arte aqui que deu... Tá bom. A presidência, o controle da mesa, um pouquinho de tempo a mais para tratar desse ponto. Há outra forma de tributar o consumo, que é o chamado cash flow tax. É pouco usado, uma tentativa aqui e ali, mas é baseado naquela questão da renda consumida. Então, tributa-se a renda consumida, o consumo. E aí cada cidadão tem uma faixa de consumo diferente, e você tem alíquotas progressivas. Isso é possível fazer também, mas é pouco utilizado na prática. Isso aqui é uma questão importante, até um exemplo da Espanha, de se fala das alíquotas do IVA. O IVA tem que ser geral, o máximo de crédito possível, isso está bem claro, embora mesmo na União Europeia, com acreditamento amplo, tem casos que chega à Corte Europeia para decidir, o apresentador anterior falou até de alguns casos, mas, veja, você tem 4 padrões de alíquota. Eles podem variar, né? Tem estados que têm 25 a máximo, outros 27, acho que a Hungria chega a 27, mas são 4 faixas. Então, qualquer país que você olhar, você tem 4 faixas. Zero isenção, uma alíquota menos reduzida, uma alíquota mais reduzida e a alíquota máxima. E aí,
eles podem trabalhar em função desses produtos, né? Produtos de primeira necessidade, hospitais, etc., com tributação diferenciada. Então, não é nenhum absurdo a gente falar em 2 ou 3 alíquotas, ou o que for e tal, aqui no Brasil. Isso é experiência europeia, é isso? Isso. A competência para tributar, então, vai ser um tema constitucional que vai impactar a tributação do consumo. Veja, nos Estados Unidos, a competência, tirando os impostos de importação e exportação, é concorrente. Você tem a tributação de consumo pela União, pelos estados, pelos municípios, a tributação da renda pela União, pelos estados e municípios, é completamente concorrente. Tem umas variações disso, mas é completamente concorrente. No Brasil, nós temos uma distribuição rígida. Tem constituições que fazem um misto disso aí. Bom, tem vantagens e desvantagens, a gente tem que olhar também para como essas federações foram construídas, né? Isso é um processo histórico. Mas a venda a varejo, o imposto de vendas a varejo, fora o IVA geral, é uma possibilidade. Os Estados Unidos, embora não tenha IVA, na verdade, tem um estado que tem IVA, Michigan, né? Michigan tem o IVA. É o único estado que tem. Bem especial o jeito que eles cobram lá. Então, o IVV pode ser uma alternativa à venda a varejo. Veja, o IVV não incide em transações entre empresas, só varejo. Por isso é que ele não afeta, não tem um efeito cascata dentro dos Estados Unidos. Não é? Uma transação entre empresas não tem tributação de consumo, é só o varejo mesmo, final. E os chamados impostos especiais sobre consumo, muitas vezes chamado de sin taxes, né? Impostos do pecado, que incidem pesadamente sobre álcool e tabaco. Mas também incide sobre outros produtos. Energia elétrica, pode incidir, combustíveis. Tem efeito aí extrafiscal e também um efeito arrecadatório. Já estamos aqui. Não está funcionando. Saiu do modo da apresentação, né? O que está acontecendo? Peço a presidência 2 ou 3 minutos para concluir, por favor. Sim. Eu estou sendo impedido aqui. Ok. Isso é um detalhamento de impostos sobre o consumo, especiais sobre o consumo. É importante a gente prestar atenção nisso, em face da experiência internacional, tem sido pouco comentado isso. Talvez por importância do tema desse do IVV, eu peço um pouco mais de tempo, mais 2 ou 3 minutos. Nos Estados Unidos, por exemplo, deu uma desformatada aqui. Existe uma agência especial que derivou do IRS, que é a TAF, que cuida de tributação e fiscalização exclusiva de álcool, tabaco e armas e munições, explosivos. É uma agência especializada nisso, fiscaliza e cobra esses tributos. Ela derivou do IRS, historicamente, é onde o Elliot Ness, né, trabalhava. Na União Europeia, isso está na diretiva também 112, deu uma desformatada aí, mas o dispositivo lá é o seguinte: entende-se por produtos sujeitos a impostos especiais do consumo, os produtos energéticos, álcool, bebidas alcoólicas e o tabaco manufaturado. Isso é tributação especial, não é IVA, é imposto que incide uma vez só, em geral tem uma alíquota ad rem, por litro ou por quilo, mais uma alíquota ad valorem, usa-se a alíquota mista. No Brasil, nas nossas propostas aqui, nós temos na PEC, nas 2 PECs que a gente está considerando, a previsão do imposto especial de consumo. Então, estamos alinhados aqui. Na PEC 153, artigo 153 a 110 tem um escopo mais amplo, e na 45, exclusivamente extrafiscal, ou seja, não teria caráter arrecadatório. Claro, sempre arrecada, né? Mas a função seria extrafiscal, ou seja, tributação mais pesadamente do tabaco, bebidas alcoólicas, talvez bens com efeito deletério para a natureza. Você pode fazer
esse tipo também de incidência para controlar a emissão de poluentes, por exemplo. Nesse sentido, dentro do âmbito dos impostos especiais de consumo e para o objetivo do milênio até 2030, dentro do escopo da programação dos países, dentro do âmbito da ONU, esses impostos especiais se encaixam perfeitamente, né, para prevenir doenças não transmissíveis, derivadas do uso de tabaco e álcool, e reforçando a prevenção e capturando mais receita para o Estado. E aqui uma coisa interessante que pode ser pensada para esses impostos especiais, que está no item 3C da Agenda 2030 da ONU, que é a vinculação da receita desses impostos especiais para os setores específicos. Então, se tributa tabaco, tributa álcool, com vistas à preservação da saúde da população, essas receitas, ou parte delas, seriam direcionadas diretamente à saúde, vinculadas aos gastos com saúde e prevenção em relação a esses produtos. Isso é uma ideia que pode ser colocada também. E, por fim, e aqui eu encerro, é meu último slide, senhor presidente, mas isto é uma proposta que não está na 45 nem na 110, mas me parece extremamente, não é uma provocação às propostas colocadas, pelo contrário, é um complemento, baseado, inclusive, em experiência de sucesso de uso do imposto de venda no varejo. Eu reitero, é um imposto simples, não gera efeito cascata, porque é só no varejo, não existe tributação, ele não onera a empresa adquirente. E ele pode substituir o ISS. Veja, o ISS tem problemas conceituais, o ISS tem uma base restrita, o IVV não tem problemas conceituais, porque a base é ampla, né, e é muito simples de ser aplicado, porque ele pode ser colocado juntamente com o futuro IBS, só uma alíquota mais acrescentada ali. E os municípios podem fazer o que quiserem com essas alíquotas, inclusive das isenções, eles ficam donos do seu tributo, eliminando aí um viés, me parece procedente, em relação à autonomia dos municípios, né? E também ele possibilitaria a redução do timing da transição, porque essa parte dos municípios ficariam com um instrumento importante de receita do varejo, que é em torno de 2,7 trilhões de base. Claro, as alíquotas não podem ser muito altas, é bom que seja regulada uma alíquota máxima para uma lei complementar, ou mesmo na Constituição, como tem hoje. Bom, eram essas as minhas considerações. Estendi um pouco no tempo, mas espero que tenha colaborado com a discussão e apresentado algumas possibilidades para os nossos modelos que a gente está discutindo. Muito obrigado. Grato, doutor Marcos Aurélio Pereira Valadão. Muito obrigado. Passo para a nossa próxima convidada, Melina Rocha, diretora de cursos na Universidade de York, Canadá. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui. Agradeço o convite na pessoa do deputado Reginaldo Lopes.